Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui é o momentinho do boleto free, mas hoje é um pouquinho de pesquisa, que é uma coisa muito legal. A gente Uhum. gosta muito de se envolver no passado para entender o presente, né? Bem-vindo, se você nunca chegou aqui, siga, você vai se divertir aqui, vai aprender como hoje. Se você já está aqui com a gente, muito obrigada, se você já está há mais tempo, né? Muito obrigada pelo seu tempo, sua atenção. Já vou pedir o seu like, desde já, que é para você não esquecer, tá? Eu Uhum. sou a Moira, comigo a Vânia. O Sincericídio Literário é o nosso momentinho relax. Vamos ver coisas legais para sair da realidade que está muito brava. Aqui embaixo você vai ler o nosso disclaimer, onde a gente te fala que a gente dá nossa opinião e pede a sua para coisas que já são públicas. Você vai encontrar os nossos links de outras redes sociais, como o Instagram e o X, os links dos meus livros, como o meu livro novo, que é uma continuação de Orgulho e Preconceito, e nossas lojinhas no Shopee e no Collab 55. Então, Uhum. gente, tem uma coisa que a gente já vem conversando entre nós há algum tempo, mas essa semana apareceu um post que trouxe de volta, né, para nossa memória a situação desse título Sussex. Da onde que vem? Por que que Betinha escolheu esse título para dar para o neto favorito? Como assim, né? De tantas opções que ela tinha, de títulos que já estavam em desuso, ou ela podia ter criado um título novo, assim como, Uhum. claro que isso, né, Vânia, seria uma grande honraria para o Sim. neto, assim como foi uma grande honraria para o rei que abdicou, que foi criado um ducado só para ele. Uhum. É um ducado real, né? Diferente de um ducado de terras. Ele é um título vazio, digamos assim, né? Uma honraria, né? Mas ela foi e buscou esse Sussex que estava em desuso desde a década de 840. É muito tempo. Uhum. É Verdade. curioso, né, Vânia? Muita coisa, porque é um assunto que a gente vem falando há algum tempo, e é sempre bom, né, quando a gente pesquisa e descobre, porque a gente também aprende todo dia, tá? Por mais que a gente goste, leia, interaja com o assunto, até porque a gente trabalha com literatura, né, nos bastidores, escrevendo, revisando, traduzindo. E a gente gosta muito dessa coisa de realeza, mas a gente não sabe tudo, né? Então eu adorei ter acesso a essa informação, e também dar uma resposta para aquilo que a gente sempre meio que ficou incomodado. Olha só, o problema nem é nosso, né? A gente nem mora lá, mas a gente sempre ficou incomodado porque que Harry e Meghan receberam esse título, quer dizer, foi um presente, casamento, tudo bem, mas eles sempre cagaram para o povo de Sussex, do condado de Sussex. E a gente ainda falava que quando eles saíram, né, do trabalho oficial e foram morar nos Estados Unidos, a gente até sempre falava, será que ele recebe o dinheiro de Sussex, os impostos, essa coisa toda, como o William recebe da Cornualha, como o rei Charles recebe de Lancaster, e essas coisas todas que a gente sabe que tem uns condados, né, uns ducados, umas terras aí que rendem muito dinheiro, como é o caso da Cornualha, né? Uhum. Então a gente sempre se perguntou, pô, não, ele não merece, ou eles não merecem, né? O povo não quer ter o nome do seu local linkado a duas pessoas tão 171, tão barraqueiras. E aí, essa pesquisazinha nos acalmou nosso coração. Assim, Então, eu vou sempre falar. se fala.
Sempre se fala, né, que é um título ligado a escândalo, ligado a fofocada, a treta. E aí a gente deu uma... Tô querendo espirrar agora. Opa, bora. Saiu, saúde. A gente deu uma mergulhada nessa história. E olha só, pode ser que o nosso ranço fale mais alto, mas parece que Betinha fez tudo altamente calculado. A gente sabe que ela não faz sozinha, que ela sempre tem uma equipe, sempre teve, né? Conselheiros e Hashtag tudo mais. inveja de ter uma equipe, né? Para fazer tudo contigo. Uma equipe de conselheiros. E parece que a escolha, né, Vânia, foi feita assim, Cirúrgica. selecionada. Sim. E aí, se você é uma daquelas pessoas que ainda acha que o casamento, qualquer casamento nessa família não tenha prenup, ninguém saiba quem a pessoa é, ninguém fez pesquisa, que é um caso de amor, conheceu o amor, casou, eu acho que dessa vez você vai ficar convencido do que a gente te fala há muito tempo, que qualquer um que saia com essas pessoas mais de uma vez é completamente investigado. Se um desses jovens, qualquer um, especialmente William e Harry na época, que estavam diretamente na linha de sucessão, né? Agora Harry já está empurrado, mas na época, saísse com alguém, se encontrasse numa boate, ficasse, é uma coisa. Mas saiu pela segunda vez, ligou, pronto, o serviço secreto. Mas é uma coisa assim, Vânia, que eu acho que não é nem de gente chata, não. É uma coisa de segurança. Como é que você vai ter certeza que não tem alguém do mal se infiltrando para causar problema? E foi exatamente o que aconteceu. E aí, a gente tem já aqui, se você está aqui há mais tempo, você sabe as nossas teorias escandalosas de por que a família aceitou essa ameaça. Porque sempre foi uma ameaça. Né? Todo mundo sempre soube que era chave de cadeia. Mas, e aí, a escolha desse ducado de Sussex, eu acho que prova que sim, eles sabiam de tudo. O tempo todo. Né? E poderiam até não ter previsto determinadas coisas, né, do jeito que foi feito, porque se eles já tinham acesso ao histórico de saúde dela, né, da atual, né, duquesa, e saberiam, ó, dali não vai vir um herdeiro, né, legítimo da barriga, eles poderiam não ter desconfiado do lance que eles iam montar aquele circo para parecer que ela engravidou. E é um circo mesmo, de tenda armada na barriga, entendeu? Mas, olha, se eu já estava assim, favorável, né, à imagem de Betty, a gente já falou aqui também várias que aquele seriado do The Crown foi feito com o objetivo de humanizar a rainha e transformá-la em quase gente como a gente, uma pessoa de sentimento, uma pessoa que sofre, né, e tudo, que tem problemas familiares dentro de casa. Essa ideia, que como a Moira falou, pode não ter sido nem dela, foi da equipe, de algum conselheiro, mas que teve a chancela dela, maravilhosa. É para bater palma de pé para a mulher. Entendeu? Foi. Muito bom. Foi. Eu acho que é assim, um recado. Na época, eu me lembro de ter tido especulação, porque Sussex, não sei o quê, nananana, mas assim, eu acho que ninguém, assim como eu, como Vânia, todo mundo, ninguém achava que o negócio ia dar tão errado assim. Né? Porque era o que eu falava em relação, que eu fazia o comparativo desse casal com o menino lá da Suécia, né?
Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dele. Frank, O segundo, Francis e... Eu o nunca segundo consigo lembrar. filho lá, né? O Que é menino, marido da é o único Sofia, não é? menino, né? É. Pois é, que casou também com uma Sofia. A menina também não vou dizer que ela foi chave de cadeia do mal, mas era uma menina que aprontou todas, né? Participou de programa de Big Brother, e fez isso, e fez aquilo. Tinha todo o jeitinho de piriguete. Mas ela Uhum. casou e ficou super legal. Ela se encaixou tão bem que ninguém mais lembra do passado dela. Ela é super respeitada. Ele Ela é é Carl Isso, ela é a embaixadora desse negócio todo de gente com dislexia, porque o marido tem dislexia. Então ela abraçou essa causa, super respeitada. Então, assim, a pessoa realmente, você vê que é uma coisa assim, por causa da vida, da família, do meio que ela veio, não sei o quê, as oportunidades que ela teve foi de ser piriguete, foi de expor o corpo, foi de tirar foto nua, foi de namorar um monte de gente, foi de dar para todo mundo. Mas, pô, quando ela conseguiu uma coisa que deu uma vida legal para ela, cara, era o que ela queria, entendeu? E Uhum. é um casal super Uhum. bonitinho. Então, Sim, um assim, monte de vamos filho dizer, né? bonito. Poderia ser o caminho de Meghan. Ela E assim, fez aquele, ninguém achava. né? Bom, ninguém achava. Com certeza o Palácio achava, tanto que deu esse título. Mas a gente, assim, bobinho, assim, de fora, ninguém achava que ia dar tão errado. Exato. Nossa, né? Quantas vezes a gente já falou aqui que se ela tivesse ficado de boa, se ela tivesse aceitado ter todos os boletos pagos, em vez de exigir dinheiro na conta, ela ia continuar sendo muito relevante. O quarteto lá Total. ia trabalhar em união. Aquele ano que a Kate ficou fora, o Harry e a Meghan iam brilhar, porque o William ia ficar tranquilo de poder ficar mais em casa com a mulher e os filhos, porque o Harry ia assumir muito das O tarefas pai dele, doente também, quer dizer, entendeu? Mas, pô, apertado comigo, né? exato. Mas a gente Então, precisa vamos lá. entender o histórico desse ducado para vocês É, entenderem do porquê a escolha dele para Harry foi tão cirúrgica. então, vamos lá? Vamos lá. Então, esse sujeito garboso, é, muito Cabeludo. belo, com seu cabelinho lambido, chama-se Príncipe Augustus Frederick. Ele foi o primeiro duque de Sussex. Ele era filho do George III, que é os 3 reis antes de Vitória, tá? Ele nasceu em 773, junto com Jane Austen, não é? No, Jane Austen é de 75, né? Então, ali, Uhum. pertinho. Ele já foi o 9º filho desse rei, porém, o 6º menino. Então, quer dizer, era o spare do spare do spare do spare do spare, né? Ele Lá era embaixo. aquele. É. Já não estamos nem mais preocupados com a linha de sucessão, estamos só na brincadeira, né? A gente tem que lembrar que lá em 1700 e bolinha, porque quando a Moira fala 700 e pouca, porque ela tem preguiça de falar o 1000, tá, gente? Não é antes dos anos 1000, não, é 1700 e bolinha. Naquela época, a mortalidade infantil ainda era bem alta, né? Então, você ter essa pregada de filho com vários espero, do espero, do espero, poderia ser que os filhos mais velhos fossem morrendo ao longo do caminho e acabasse chegando no Pode cara ser. lá no fundo, mas não foi o caso dele, mas tudo bem, vamos lá. Então, ele é filho de Charlotte, né? Bom, a rainha na época, tá bom. Então, ele foi o único filho desse rei que não teve carreira nem no exército nem na marinha. Ele era um liberal, ele queria reforma do parlamento, acabar com a escravidão, a abolição, né? E ele queria também acabar com todas as restrições civis para outras religiões que não fossem a Igreja da Inglaterra, né? Ou seja, devia ser daquele que enchia o ouvido do pai. Teve uma vidinha de rico, de príncipe, né?
Uhum. Com educação e tal, e na viagem de ouro, que é aquela viagem que os jovens ricos faziam pelo continente, para conhecer o continente, né, e a vida fora da Inglaterra, não sei o quê. Ele conheceu uma mocinha muito bonitinha chamada Augusta. Ele era Augustus, conheceu uma Augusta, que era a segunda filha do Duque de Dunmore, da Escócia. Eles se conheceram na Itália, mas os dois eram da Inglaterra. Conheceram-se, Não era apaixonaram-se e Conde, não? casaram. Conde de Dunbar? Foi isso que eu falei, não foi? Não, você falou Duque, amor. Não, Earl, é Transformou o pai Conde. dela em Duque. Ah. Dei um upgrade. Não, Earl, é Duque. Uhum. Conde. Ele era Conde de Dunmore, da Escócia. Se conheceram-se, apaixonaram-se, casaram. Em Roma. Ela 25, ele 20. Anos, né? Quando Olha, o pai até isso, ficou né, Moira? sabendo disso, Até isso parecido. a mocinha era mais velha, né? Não se sabe, né, se o pai dela também, garra, né? Porque, afinal de contas, né? Quando o rei ficou sabendo disso, mandou um ministro buscar. Olha, volta para casa. Então, eles casaram em abril de 93 em Roma. E aí tiveram que recasar na Inglaterra em dezembro do mesmo ano, para ser um casamento legítimo, porque o casamento tinha sido feito no exterior. Porém, com nomes falsos. quando casaram na Inglaterra, aí assumindo suas verdadeiras identidades, né? Porém, havia uma contestação desse casamento, da legitimidade desse casamento, porque ele casou sem a aprovação real. E essa lei está em vigor até hoje. Para uma pessoa, diretamente na linha de sucessão, tem que ter a aprovação real, em decreto. Não é uma coisa só oral, tá? Tem que ter um documento lá, assinado, carimbado e tudo mais. Tem motivo, isso tem história, né? Isso deixa para outro episódio. Mas ele casou sem isso, de forma que o casamento foi declarado inválido. No ano seguinte, que casou de novo. Então, foi tipo assim, mais de um ano depois do primeiro casamento. Primeiro casou em abril, depois casou em dezembro. Em agosto do ano seguinte, digo, esse casamento é ilegítimo, só que aí já tinha filho. Essas crianças, então, são bastardas aos olhos da lei. Para ele, né? Se ele fosse um cidadão comum, não tinha problema, como ela era. Mas ele era herdeiro do trono, entende? Então, eles tiveram 2 filhos, todos chamados Augustus e Augusta, né? Esses 2 filhos são bastardos. Então, não tem direito à linha de sucessão e não tem direito ao título de Duque de Sussex. Que ele ainda não tinha. Perdão, né? Bom, não teria, mas vamos adiantei um pouco. Eles ficaram casados por 6 anos, até 1801, quando ele passou a receber uma grana do parlamento de 12 mil libras por ano. Você tem que lembrar que o Mr. Darcy tinha 10 mil por ano, não é isso? Isso. Era muito dinheiro isso. Muito dinheiro por ano, né? Ele passou a receber 12 mil por ano e ela ficou com a guarda dos 2 filhos e 4 mil por ano.
Por que isso? Para se separarem. Foi como um prêmio de consolação. Entende? Porque, veja bem, então casaram em Roma com nomes falsos, aí foi descoberto, parará, voltou para a Inglaterra, casaram na Inglaterra com os nomes verdadeiros, mais ou menos um ano depois o casamento foi tornado inválido, mas já tinha pelo menos um filho ou dois, talvez um só por enquanto. Apesar disso, ele continuou com ela. Então, deu tempo de terem realmente 2 filhos e ficar. Não quer dizer que eles eram apaixonadíssimos e não quer dizer que ele era fiel a ela. Só quer dizer que eles se sentiam casados, apesar de um casamento não válido. Se ele era um sujeito parecido com o Harry de hoje, ele ficou casado só de pinimba. Exatamente. Até que veio uma proposta muito mais interessante, né? De dar uma grana alta para ele separar dela e dar uma grana para ela ficar com os bastardinhos, desculpa o termo, mas para a coroa é isso, 2 crianças absolutamente inúteis, né? Não deviam nem conhecer o avô rei, porque se o avô não reconhecer o negócio, ó, quer nem saber. E ter como manter as crianças. E ele ainda recebeu um prêmio legal, né, Moira? Pelo divórcio, né? Aí é que vem. Ele recebeu, esse é o filho. Ele recebeu o prêmio de um ducado real, que ele não tinha até então. O título dele era ser príncipe. E aí ele recebeu um ducado de Sussex. Foi criado para ele. Entende? Ai, Vânia, tudo igualzinho. É incrível, assim, conforme a gente vai, né, mergulhando. Isso foi feito em 1801. O ducado. O ducado. Esse rapazinho aí, garboso da foto, é o filho Augustus, que não teve direito a ser chamado de Sua Alteza Real, nem príncipe, nem duque de Sussex. De forma que o parlamento, o pai, assim, criaram esse ducado para ele como um prêmio de consolação, sabendo que ia morrer com ele, a não ser que ele tivesse um casamento legal, que ele era jovem ainda, né? Sim. Se ele é de 73, a gente está aqui em 30, conseguiria ter filho ainda. Sim. 45, 47 anos, conseguiria. Só que o que ele fez? Casou de novo, sem autorização do rei. Os 2 casamentos dele eram casamentos ilegais. Gente, uma vez bostinha, sempre bostinha. Mas pelo menos nesse segundo casamento, ele não teve mais filhos. Então, o sujeito que casou pela primeira vez assim, terminou assim. Uma das últimas imagens dele, você vê que toda pompa e circunstância. Era cavaleiro da Order of the Garter, que a gente viu há pouco tempo, mas todo ano tem a cerimônia, que tem aquela pena, aquele negócio. A pena tá aqui, ó, do chapéu. Essa é o garbo da Order of the Garter, né? E ele tinha um monte de título inútil, era guardião do Hyde Park, era mimima, umas coisas que não fede nem cheira. Assim, na minha cabeça muito criativa, né? Quando Moira falou que um dos títulos ia ser um dos trabalhos, privilégios, sei lá, ser guardião do Hyde Park. Se você é um leitor de romance de época, você sabe que o Hyde Park, que ainda existe, né? É aquele parque imenso lá no meio da cidade de Londres, que os nobres e o pessoal da alta sociedade usava para ficar passeando, para ver e ser visto,
né? Aí andava com suas carruagens, seus librés, né? Aquela carruagem pequenininha aberta, e as mulheres com suas sombrinhas que combinavam com suas roupas. Era aquela coisa assim, absolutamente inútil, só para você mostrar que você era alguém. Aí eu fico imaginando, ele como guardião, ele fazia o quê? Ficava em cima dos garis, limpa aqui direito, olha ali uma latinha, olha ali. Não, você vê, né, que são as coisas assim, Aspone, né? Ele era um Aspone. Ele era aquele doentinho que é o que a gente acha que vai acabar acontecendo com o Harry. Ele vai ser recebido na família de volta, vão dar uma torre num castelo bem longe para ele ficar trancado. Fazendo o que isso? Nada. É igual o Andrew, não faz nada. Tem toda a pompa e circunstância, mas uma das últimas imagens dele é essa aqui, já ele morreu poucos anos depois. Você vê que continua rico. Claro. Continua com toda a pompa e circunstância, porém... E aí, então, o título dele, esse título de Sussex, foi criado só para ele, como um prêmio para acabar com essa vergonheira na família de um casamento ilegítimo com filhos ilegítimos. Então, quando ele morreu, acabou. Mas o legal dessa nossa pesquisa aí, do que a Moira futucou e a gente... que legal! É que, exatamente como o Ducado de Windsor, que foi feito lá para aquele rei que abdicou, ele tem o título, mas ele não tem as terras. Então, significa que ele não recebe dinheiro daquelas terras. Então, Harry não recebe dinheiro de Sussex. E era uma coisa que a gente sempre tinha dúvida, né? E todo mundo falando, eles nunca vão lá, eles nunca não sei o quê, nunca não sei o quê. Mas lembra que foi o quê? Semana passada que a gente falou em vídeo que teve um dia do condado de Sussex, que foi uma segunda-feira, e eles nem postaram nada assim de parabéns ao povo, porque eles não têm ligação com as pessoas daquela terra, eles só têm o título. A ligação deles é sempre dinheiro, né? Sempre com dinheiro. Isso quer dizer que o dinheirinho que eles recebem vindo da Inglaterra, do Reino Unido, é realmente uma mesada que Charles continua mandando. Não é assim, ele tem direito ao dinheiro que vem de Sussex, por isso ele continua recebendo. Não. Então, quando a gente fala que Charles é banana, ele dá dinheiro para o filho porque ele quer. Sim. Ele continua sustentando, né, Vânia? Exato, continua. O problema é que, como aquele rei Edward, ou ex-rei Edward, eles reclamam do valor. Eles querem continuar tendo acesso àquele valor grande, com todas as contas pagas, com todo o guarda-roupa de Meghan pago, com os jatinhos à disposição. Eles querem todas as mordomias como se ainda fosse Royal Senior. Então, por isso que ele fala, meu pai não me paga mais. Paga, querido, mas não paga o que você quer. Não é maravilhosa essa informação? É maravilhoso. Eu me senti com a alma lavada. Se você ver, a autorização, é isso que eu estava procurando, parei aqui. A autorização de casamento que a Betinha deu foi curta e grossa. Certo. Dizendo, autorizo a casar com Meghan. Aqui achei. Se comparar com a autorização que o William recebeu, tem uma rasgação de elogios para Kate. Achei os dois aqui. Deixa eu abrir. Ó. Essa aqui é a autorização de Meghan. Nossa, uma linha.
Não, peraí, é porque aqui embaixo. Ah, É porque tá. botaram a cara deles aqui. Eu declaro, assim, uma carta, né? A rainha, né? Em março de 18, eu declaro meu consentimento para o contrato de matrimônio entre meu querido, adorado neto, príncipe Harry Charles, blá, 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 de Wales, e Rachel Meghan Markle. Que eu dou consentimento sob o grande selo para entrar nos livros do Privy Council. Mas, no caso de William, ela fala que we have consented. E aqui, olha que interessante que ela fala, I declare my consent. E no de William ela fala, we have consented. Ela usa a linguagem de Vitória, né, que se falava na terceira pessoa. O consentimento do contrato de matrimônio entre a mesma coisa, meu querido adorado neto William Arthur Phillips de Wales e a nossa amada e confiável Catherine Elizabeth Middleton. Vira a diferença. Amada e confiável. Exato. Primeiro, Kate, durante aquele recesso de namoro, ficou de bico calado, não deu uma entrevista falando do período de namoro deles enquanto na faculdade, por que terminaram, os jornais é que especularam que ele se considerava muito novo para casar, nananana, não ficou de pires na mão correndo atrás dele, não ficou ligando 200 vezes para a casa dele, fez nada. Continuou vivendo a vida dela, trabalhando e saindo com outros rapazes, né? E a gente sabe que eles já tinham feito também a árvore genealógica da Kate para chegar até Jane Austen, que caso você não saiba, Kate vem da linhagem de Jane Austen. Olha só. Menina, tem uma ligação longe, pá. Mas chega na nossa querida Jane. Sim. Então, olha a diferença do documento de consentimento. Harry vai casar? Tá, eu te autorizo. Meu querido neto, porque realmente ele era até então, né? Todo mundo até dizia que era o preferido. A mesma linguagem que usou para William. Será que eu acho o das meninas, para ver se ela usou a mesma linguagem nas meninas? Não sei, a Beatriz e a Eugenia, né? Mas, tá, eu consinto que você case com Meghan Markle. Tá de bom tamanho. E aí tinha, porque como, diferente do primeiro duque, que só recebeu o ducado, para se separar, como um prêmio por ter se separado da primeira esposa, no caso tanto de William quanto do Harry, eles já receberam, assim, que casaram, já receberam de presente um ducado. Mas aí já esse ducado, que estava adormecido há mais de 100 anos. A Eugenie e a Beatriz não precisavam dessa aprovação. Porque estavam fora já do sexto, né? Vamos ver de Andrew. Se a gente acha. Mas aí, o interessante é assim, que... E aí, enfim, peraí, achei aqui. Tá bem pequeno, não sei se a gente vai conseguir ler. Nossa, texto grande esse. Não, perdão, isso aqui não é o consentimento, não. Isso é dizendo de Jefinho da Ilha. Ah, tá. Ok, então. Nada a ver. É esse aqui. Bonito, né? Mas vai ser impossível de ler. Com essa letra toda desenhada aí. Mas é bem bonito, né? O consentimento, assim. É bom para emoldurar. Esse, inclusive, é o de Meghan, sabia? Ah, é?
Então eles devem fazer um bonitão assim, vamos dizer que é o oficial, né? E aquele outro que é meio que só digitado à máquina é mais fácil para dar para a imprensa, né? Porque aí fica mais fácil para ler, não sei o quê. Deve ser desse tipo, que é até bonito. É. Engraçado, por que isso está no site, né? Tá bom. Tá, porque é da época. Uhum. Mas então, de qualquer maneira, gente, houve essa diferença, tá? Mais uma vez, vamos dizer, a família real sabia quem era Meghan, viu que Harry estava sendo teimoso, seja lá por que razões, tá? Não sei se eles já desconfiavam ou se já tinha algum clima no ar de que ele acabaria pedindo para sair, ou eles acharam que, da mesma forma que controlaram a imagem dele durante toda a adolescência e início da adultice dele, escondendo o quão zureta da cabeça ele estava e o quão adicto ele era de várias substâncias, talvez achassem que depois de casado, com um ducado, ele fosse meio que sossegar, né? E que essa menina, apesar de um passado tão sujo, que de repente, casando com um príncipe, tendo tantas coisas assim de boa vida, que ela também fosse sossegar. Mas aí, Vânia, a escolha desse ducado, a gente só pode especular, né? Porque, claro que todo mundo sabe, mas ninguém nunca vai dizer isso lá. Pode ter sido porque a primeira coisa desse ducado foi um casamento ilegítimo de herdeiros bastardos. Então, a especulação que eu posso fazer, e eu te convido a dar sua opinião aqui embaixo, é que todos eles já sabiam que qualquer herdeiro que viesse desse casamento ia ser ilegítimo. Não quer dizer que não tenha material genético dele ou dela, mas que não ia sair do corpo dela, de forma que não tem legitimidade aos olhos da sucessão. Mas por que está, então, na linha de sucessão? Eu não sei informar, eu só estou falando, estou catando minhas pistas, né? A gente não sabe também se vai ficar para sempre na linha de sucessão, porque pode ter um dia que eles assumam. A gente também ainda não pode esquecer que esse pessoal vive muito, muito, muito de aparência, né? Muita coisa. Então, tem todas as regras, né? Sem sombra de dúvida, todas as leis que são assim milenares, mas eles vivem de aparência. Então, por exemplo, o William casou, recebeu o ducado de Cambridge. Quando o Harry casou, se ela tendo posse de todas essas informações desses BOs de Meghan e não desse um ducado para ele, ia pegar mal. E ele ia Vocês dar um estão piti, entendendo? porque se ele já dá piti hoje por causa de salsicha, que o irmão ganhou 2 salsichas... Exato. Então, você já imaginou que os ataques de Meghan falando de pandeirismo já ia começar de lá, ó, tá vendo? Não me deu nenhum título de duquesa porque eu sou preta. Então, então a gente vai ter que dar, porque eu dei para o mais velho, qual o título que a gente vai tirar da manga? Entendeu? O Ducado de Cambridge começou em 1660. Pois é. E aí, essa coisa toda das crianças receberem título de príncipes, de princesos, como eu digo. Lembrem que quando o Arquibaldo nasceu, antes de nascer, o casal ficou dizendo que não precisa de título, porque a gente quer que ele pavimente o caminho dele, como todo cidadão, nananã. Mas assim que casou, amou ter título, né? E aí, o que ela falou?
já começou a dizer: meu filho não recebeu o título de príncipe porque vão dizer que vai nascer pretinho. Quando existe uma outra lei falando sobre numeração de nascimento, que o garotinho iria a príncipe quando Charles subisse ao trono. Uhum. Mas ela já adiantou a acusação de pandeirismo. Engraçado, né? Porque o menino já nasceu conde, né? E ela Exato. nunca Não quis quiseram o dar um Dumbarton. título para ele, porque é Uhum. Dumbarton. E Dumb, em inglês, né? É burro, é pateta. É, atrasadinho, né? Idiotinho, assim. Então, para vocês verem que mesmo dando título, mesmo dando isso, mesmo dando aquilo, reclama. A casa. Vocês lembram que ela reclamava da casa, que ela achava que a casa era muito pequena. Por quê? Porque ela queria morar num palácio. A casa que eu moro só tem 4, 5 suítes. Para que um casal precisa de mais de uma suíte, gente? Ou talvez duas, se for daquele tipo que cada um tem seu quarto. Sabe uma coisa que eu nunca entendi? É que assim, Oprah ficou chocada quando viu o tamanho da nossa casa. Então Oprah foi lá? Ou essa é outra mentira que eles criaram? Acredito que foi mentira. Porque a Oprah deixaram Oprah entrar no condomínio, né? Dos Royals ali, entrou na portaria. Como assim, sozinha, com equipe? Nunca tiveram foto disso? Foto na porta com Oprah? Nem que fosse foto de celular, né? Se não pudesse É, levar uma equipe, mas celular está aí para isso, é. né? Ou será que fizeram uma videochamada e mostraram a casa para Oprah? Não acho que eu sempre achei isso esquisito. Isso é uma daquelas coisas que, de vez em quando, eu fico pensando assim: será que Oprah foi? A pessoa acorda na madrugada assim, tem insônia e começa a pensar na Oprah. A Oprah gente foi? também não pode esquecer que tirando o pessoal do seriado, né, que foi só na igreja, não foram convidados para a festa, aqueles outros famosos, tipo George Clooney com a mulher, e eu acho que inclusive a Oprah não conheciam ela. Receberam, foram, mas eles não conheciam a Mega, porque ela já estava de caso pensado, querendo fazer amizade com esse povo todo, porque lá na frente ela queria dar um jeito de lucrar em cima. E lucrar dos dois lados, lucrar na Inglaterra, só que aí cortaram as asinhas dela, né? Não tem que ficar pedindo brinde para as marcas famosas, ficar mandando sua equipe ligar. A Duquesa de Sussex já está pronta para receber os seus brindes. Que isso, gente? Entendeu? E também lucrar na América. Então, poxa, você ser amiga da Oprah, que é uma pessoa influente, é uma pessoa trilhardária, né? A gente pode não gostar dela, mas a mulher tem poder e conhece poderosos. Então chamou um monte de gente que não conhecia. Betinha estava em maus lençóis. Mas Ela ela fez o que ela sabe. pôde. Entendeu? E, então, você, comenta aqui. Você acha que não tem nada a ver? Que ela só escolheu porque era um nome bonitinho? Você acha que tinha a ver com sexo? Você acha que. Ou você acha, como a gente, que foi tudo feito de caso pensado, escolheram um título para dar o recado para quem soubesse ler nas entrelinhas? Fala aqui, vamos conversar. Falou? Tchau, tchau, Beijo. até o próximo.